curto espaço de tempo da minha vida. Eu sou estudante das ciências sociais, fiz bacharelado na Universidade de Guarulhos, licenciei em antropologia e fiz a pós-graduação em administração pública e especializei em políticas públicas. A minha paixão na área acadêmica, estou a desenvolver agora. Digo agora porque estou reformado há essencialmente 4 anos. Levou-me a uma conversa com o Dr. Jesus e me convidou para participar neste evento e escolhi para falar um pouco sobre aspectos culturais e de governação na cadeia de produção e consumo de frutos vegetais. Se calhar podemos dizer frutas hortícolas. Esse é um tema, vocabulário que não conheço bem, mas é sobre isto. Tentei trazer tanto um pouco sobre abordar aspectos culturais na produção e consumo de frutas e vegetais, aspectos de governação na produção e consumo, um aspecto de segurança alimentar e as considerações finais. Não vou trazer aqui definições ou conceitos profundos sobre a questão da cultura. Só queria recordar que a cultura, na sua definição primária, etimológica, vem da palavra agricultura. Depois foi se desenvolvendo. Há uma relação intrínseca entre cultura e a chamada agricultura hoje. Então, quando nós olhamos para os aspectos ligados à produção e ao consumo, quer de vegetais ou hortícolas, temos que recuar um pouco para aqueles que são aspectos e valores culturais ou valores tradicionais de um determinado povo. E no caso, vertente, para nós moçambicanos, não seria diferente. Bom, tentando ir ao texto, focalizei um pouco no estudo na Convenção de Maputo. Aliás, estou a estudar nesse aspecto, tendo em conta que o consumo de vegetais e frutas constitui, portanto, a principal base alimentar e nutricional e também para a questão da renda dos consumidores. Tanto comercial quanto subsistência tem um papel fulcrado para a agricultura familiar e contribuir para o fortalecimento e para a sustentabilidade neste setor. O presente abordagem trata de falar dos aspectos culturais da governação na cadeia de produção e consumo de frutas e vegetais da produção de Maputo, tendo em conta a questão ligada aos elevados preços e também a questão da estratégia de substituição de importações de frutas e hortícolas, principalmente na época quente. Penso que esse é o maior problema que nós temos neste momento em Moçambique. A importação de frutas e das hortícolas. Porque o que nós produzimos nunca é suficiente. E por quê? Bom, voltamos a este aspecto daquilo que chamamos de culturas nativas ou tradicionais, que fazem parte da alimentação diária, principalmente nas aldeias africanas, onde o uso das folhas de
hortícolas tradicionais representam uma integração importante da dieta, graças à sua proteína, vitaminas e sais minerais. E muitas das vezes podemos acrescentar a questão medicinal. Há várias formas, portanto, do consumo dos vegetais, que elas são consumidas às vezes, portanto, cruas ou ensaladas, são cozidas, temos às vezes exemplos de espinafre, ou em forma de caril, secas, trituradas, e delas temos, tanto, como eu dizia, muitas propriedades medicamentosas. Muitas vezes nós próprios não temos o alcance disto. Só despertamos quando os estrangeiros, alguns, quando pegam na nossa cacana, quando pegam novos produtos e transformam, e muitas vezes hoje já encontramos até chá de cacana à venda, mas transformado pelos outros. Mas nós próprios não tínhamos a noção importante que tem estas culturas. Há uma preocupação quando nós falamos aspectos culturais de governação. O governo de Moçambique estimular o incentivo das hortícolas, dos vegetais e frutas tradicionais ou nativas. Portanto, há um estudo que foi realizado, portanto, em 2015, que incentiva a multiplicação das espécies e, ao mesmo tempo, se incentivou a questão do seu desenvolvimento e domesticação. Nós estamos todos recordados daquele período em que se falou muito do ZEC, não é? E todos nós passamos a perceber que o ZEC, afinal de contas, é um elemento muito importante da nutrição. Mas não só o ZEC. O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique tem incentivado também as outras componentes desta área. Estamos a falar da cacana, estamos a falar da batata, estamos a falar das folhas de batata doce, boba ou folhas da abóbora, os pelos ou folhas de inhame, quiabo, massalas, mafila, entre outras. Tanto tem sido na política do governo, através das suas instituições científicas, como a Casa de São, o incentivo, portanto, e a multiplicação dos vegetais chamados nativos. Aqui na província onde nos situamos, temos naturalmente predominante ali o tseque, o quiabo, a cacana, a batata, a nhangana, a maquilheira e pó. E tem, na verdade, havido uma multiplicação, já podemos encontrar em algumas zonas, em algumas regiões, o fomento dessas culturas. Portanto, e há também a associação desses, na sua multiplicação, usando técnicas já um pouco mais avançadas, como a questão da produção em sobritos. Por que é importante valorizar as culturas alimentares nativas? Primeiro, pelo seu valor cultural. Portanto, representam a base da gastronomia local. E elas são facilmente adaptadas às condições locais e podem existir em épocas secas. Sabemos e acompanhamos muitas vezes quando não chove, épocas secas, há culturas que existem e que lá no campo continuam a ter carinho porque elas são abundantes. Facilitando, portanto, a prática da agricultura natural, o seu uso, portanto, de agrotóxicos para fertilizantes. Nós nunca vamos pôr fertilizantes para cacana, para segue. Bom, hoje já se faz, em algumas zonas já se coloca, portanto, na tentativa de produção industrial, mas as suas características nutricionais melhores que a maior parte das culturas amplamente conhecidas e cultivadas. Portanto, é inegável o valor nutritivo das nossas matzaus, das nossas nhanganas,
das nossas batatas, não só, portanto, são saborosas quando comemos, mas também têm um valor nutritivo muito importante. São muito ricas em ferro, vitamina C, vitamina A e sais minerais. Portanto, vemos aqui a importância de valorizar as culturas alimentares que nós chamamos de nativas. Voltamos ao aspecto da governação. E como eu disse, estou a seguir o meu ensaio a convenção com a CUT. E encontramos aqui que existe um plano estratégico do setor agrário. Espero que seja quem é que está aqui, para vocês estarem. Não? Que conhece então. Portanto, pretende contribuir para a segurança alimentar e o rendimento dos produtores agrícolas de forma competitiva e sustentável e garantir a equidade social e de gênero. Portanto, existe este projeto, que é para assegurar a produção de culturas alimentares básicas, garantir o rendimento para os agricultores, garantir o sucesso seguro da posse de recursos naturais necessários, prestar serviços de especialidade às cadeias do valor de desenvolvimento, impulsionar o desenvolvimento das zonas com elevada potencial agroecológico e comercial e contribuir para a balança de pagamentos. Há, na verdade, um incentivo muito grande para o governo para que essas atividades ganhem espaço. Falamos aqui, por exemplo, das medidas da aceleração econômica que incluem também este setor. E as empresas de produção de frutas têm aumentado muito nos últimos anos, principalmente a cultura de banana, papaya e leite. Bom, também, não só são culturas para o consumo local, mas também são para a exportação. Podemos dar o exemplo da banana local, que é produzida e exportada para a África do Sul e para outros países, mas também continuamos a importar. Há esta contradição. Continuamos a importar a banana também da África do Sul, isso é mais barato, é mais fácil de adquirir. Mas o sentido que nós referenciamos aqui no governo tem permitido o grande aumento de crescimento da produção e, como disse, há técnicas que são adotadas. Então, essas técnicas estamos a referir aqui às sombrites e dá, portanto, possibilidade de melhoramento da produção das hortícolas. A produção das hortícolas, portanto, temos aqui como destaque os distritos de Moamba, Guano, Namaas e Matola, e na produção de fruta, portanto, os distritos de Guano, Moamba, Namaas e Matola. Portanto, há o processamento da agroprocessamento nestes dois grupos que constituem a oportunidade de investimento para os investidores. O investimento, portanto, encontra-se pouco explorado. Esta é uma realidade. Nós continuamos com este problema. O potencial dos terrenos, o potencial, portanto, a fertilidade das terras, e a capacidade também de produção, o conhecimento também temos, mas continuamos a produzir em quantidades que não satisfazem a nossa demanda. Daí que continuamos a ter que trazer da África do Sul. São aspectos que hoje aprimoramos. Trazemos aqui alguns exemplos. Esse crescimento que nos referimos, como ação, portanto, das políticas do governo. Aí, vamos dar exemplo da campanha agrária de 2021-2022, em que 479 mil toneladas de frutas, portanto, foi uma realização de cerca de 126%. Portanto, tem sido planificada 379, aliás, foram produzidos 300, aliás, planificada, que dizia 379 mil toneladas, contra 399 toneladas de igual período durante 2021. Portanto, há aquela salto percentual de 26%. Igualmente, nas hortícolas também vimos que há aumento de produção, portanto, vemos ali os 154 mil toneladas planificadas, portanto, contra 754,5, portanto,
período anterior, que foi 2001. Aqui talvez só uma questão de informação em relação os principais produtos que nós temos na produção. Nós temos referido antes, mas podemos recordar que na fruta podemos destacar ananás, bananas, citrinos, abacate, lis, manga, papaya, morango, frutas silvestres, entre outras. Portanto, temos as hortícolas aí, tomate, cebola, repolho, couve, alface, pepino, pimenta, feijão verde, piripiri, beterraba, cenoura, alho e outras. Não são somente essas, são claro aquelas mais predominantes. Eu estou a trazer aqui os sobrinhos, portanto, que são as técnicas de melhoramento que são usadas hoje. Neste momento, a província conta com 117 sobrinhos, de 1.250 a 2.500 metros quadrados. Portanto, com a adoção desses sobrinhos, a produtividade de hortícolas aumentou, bem como a sua disponibilidade ao longo de todo o ano. Hoje é possível encontrarmos, portanto, hortícolas na venda quase todo o ano com o uso desta técnica. Consequentemente, a produção implica a comercialização. Portanto, já é possível encontrar nos supermercados moçambicanos, mesmo aqui em Maputo, mesmo aqui na Matola, produtos que saem das machamas aqui mesmo, de Coar, Moamba, da Manhãça. E esta prática é cada vez mais frequente. Trazemos um pouco, tudo desaguar na questão da segurança alimentar. Esses conceitos, eu acredito que devem ser falados em certas vantagens que chegaram hoje. Portanto, o conceito de segurança alimentar, que ele é assegurar a todos os indivíduos alimentos básicos de qualidade, em quantidades permanentemente satisfatórias e sem afetar o acesso a outras necessidades fundamentais. Queremos dizer com isso que as frutas e hortícolas têm contribuído bastante para a garantia da segurança alimentar, pela sua disponibilidade, que tem garantido maior fonte de minerais e fibra para a população da província de Maputo. Eu penso que deve ser este o grande lema que a Prova Consumo traz para este fórum. Iríamos com considerações finais que, apesar da produção atual estar com tendência comercial, há que considerar que na nossa província existe um valor cultural que as frutas e vegetais e hortícolas nativas corregam por si, principalmente no que tange à componente medicinal. Muitas delas são consideradas desde os primórdios como tendo algum poder curativo para certas doenças, e desse aspecto aumenta mais o interesse do governo na propagação dessas plantas. Portanto, não só olhamos para a componente alimentar, nutricional, quando falamos das chamadas frutas e vegetais nativas, olhamos também, sobretudo, a componente medicinal. Isto desde os tempos do passado. Daí que trazemos esta componente cultural como muito importante para esta cadeia de produção e consumo de vegetais e frutas na província de Maputo e no país em geral. E